Bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se manter atualizado em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Tema de hoje, espetacular, nova diretriz europeia de valvopatia. Saiu agora no Congresso Europeu de Cardiologia 2025. 5 diretrizes saíram nesse congresso que foram valvopatias, diretriz longa, inclusive, que a gente vai dividir em duas partes aqui. Dislipidemias, isso aqui é a diretriz mais curta de atualização. Miocardites e pericardite, ficou numa diretriz só. Saúde mental e doença cardiovascular, bem interessante. E cardiopatia em gestação. Aqui, toda semana, né, a gente tem esse episódio aqui de videocast, que ele fica liberado, parte do conteúdo de graça aqui para o público, né? E o episódio completo fica lá para os nossos alunos do curso de atualização Cardio Papers, que semanalmente recebem conteúdo novo. Essa semana aqui vamos abrir uma sessão, esse conteúdo vai ficar disponível integralmente, mesmo para quem está aqui no YouTube, uma pequena amostra do que encontra lá no nosso curso. Além disso, outro aviso importante aqui, se você gosta de se manter atualizado nas principais diretrizes, né? Você deve estar vendo aqui esse episódio antes do dia 4 de outubro, provavelmente 2025. Então, lembrando que no dia 4 de outubro de 2025, nós teremos o Cardio Papers Experience, nosso mega evento presencial lá em São Paulo, onde, ao longo de um dia inteiro, né, 10 horas ali de programação, a gente foca muito no que é que mudou de mais importante na cardiologia no último ano, incluindo diretrizes nacionais, diretrizes internacionais, principais artigos, dúvidas comuns de consultório, dúvidas de arritmia, cardiologia do esporte e assim por diante que todo cardiologista tem e muito mais. Né? Então você é bem-vindo para o evento. Eu vou pedir para o pessoal deixar aqui na descrição do vídeo tanto o link do nosso curso de atualização quanto do Cardio Papers Experience para você poder se inscrever. Sem maiores delongas, então, vamos lá. A gente vai discutir hoje a nova diretriz de valvopatias, como eu já falei. O que é que a gente vai fazer? A diretriz é bem longa, né? Vários detalhes que mudaram, evoluiu muito a parte de valvopatia nesses últimos 5 anos, né? A última diretriz era 2021, 4 anos. Aqui nesse primeiro episódio eu vou focar ali na parte inicial e depois valvopatias aórticas, estenose aórtica e insuficiência aórtica. No próximo a gente fala sobre valvopatia mitral, tricúspide e assim por diante. Então, aspectos gerais para começar. Primeira coisa, ponto bem interessante, né? Eles chamaram a atenção disso no resumo da diretriz lá do Congresso, que 60% das recomendações agora são nível de evidência A ou B, e, portanto, 40% nível de evidência C. Lembrando que nível de evidência C, vou fazer de forma bem resumida aqui, né? Opinião do especialista, pequenos estudos observacionais e tal. Do outro lado, nível de evidência A seria aquele melhor possível, né? Quando tem vários trials, né, randomizados sobre o assunto, ou meta-análise, né, juntando aí vários trials. Nível de evidência B fica ali no meio do caminho, né? Quando você tem estudo observacional grande, né, ou um único clinical trial sobre o assunto. Por que isso é importante? Eu lembro quando eu era residente de cardio, eu me lembro que saiu em algum dos congressos, o pessoal falou, olha, quantos por cento das diretrizes de valva são nível de evidência A? E não tinha praticamente nada na época. Praticamente nada, eu acho que tinha uma recomendação ou duas. A maioria era nível de recomendação C. Né? Agora você vê que isso já se inverte, fica A e B o principal, mostra que está evoluindo muito a valvopatia aí, né, nos últimos 10, 15 anos. Primeiro conceito geral que ele reforça muito aqui no guideline é a questão do Heart Team, né? E aqui eu não vou entrar em detalhes, que ele fala aqui do Heart Valve Center, Heart Valve Clinic. Eu não vou nem entrar em tantos detalhes aqui nessas subdivisões, mas lembrando, pessoal, cada vez mais o manejo das valvopatias importantes vai se tornando complexo, porque tem métodos de imagem, vamos falar daqui a pouquinho deles. Tem que ter o cardiologista, nem todo cardiologista tem tanta experiência com valvopatia, né? Cirurgião, idem, tem cirurgião que é muito bom de coronária, mas não tem tanta experiência de válvula. Muito bom em aorta, mas não tem tanta experiência em mitral, e assim por diante. Hipercutâneo nem se fala, né? Tem muitos hemodinamicistas que se formaram numa geração onde era basicamente coronária e que não tem mão ainda, né, de fazer mitraclip, triclip, mesmo TAV, né, que já é um procedimento mais estabelecido. Então, é muito importante que seu paciente com valvopatia relevante, principalmente aquele que já tem indicação de intervenção, ou está no limiar de indicação de intervenção, que ele seja acompanhado por um time específico com experiência em valvopatia. Não basta ser só um hemodinamicista experiente, um cardiologista experiente, tem que ser gente que tenha know-how de valvopatia especificamente. Né? Então, um conceito já antigo, mas que ele reforça bastante ali no começo. Em relação a métodos de imagem também, cada vez mais as diretrizes de cardio, de forma geral, falando da questão da multimodalidade, né? Ou seja, vários métodos de imagem para avaliar o mesmo problema, aqui valvopatias.
Então, ele divide aqui nos 4 grupos principais, né? Não são os únicos, mas os 4 exames principais são ecotranstorácico, transesofágico, angiotomo e ressonância, né? Por que isso aqui é importante também? Mais uma vez, de volta ao tempo aí, eu lembro quando eu era residente de cardio lá no INCOL, né? Quando a gente ia fazer as discussões dos casos de válvula, obviamente o bom e velho transtorácico estava lá, firme e forte, o transesofágico, né? Mesmo que não fosse um centro tão grande quanto o INCOL, mas boa parte dos centros já tinham. Mas 15 anos atrás, qual era o uso que se fazia de angiotomo e de ressonância para a válvula? Muito pouco, né? Então, hoje em dia, o que é que a diretriz chama atenção? Primeiro, né, óbvio, o transtorácico vai ser aquele exame inicial que vai dar, geralmente, a gravidade da valvopatia. Evoluiu bastante, né? Lembrar que a gente tem, vamos falar de strain daqui a pouquinho também, strain, etc. Mas os outros métodos, né, transesofágico evoluiu demais nos últimos 15, 20 anos, né? Presença de eco transesofágico 3D, né? O grande aliado que a gente tem aí, principalmente em avaliação de próteses valvares, né? Por exemplo, posição mitral ajuda demais, planejamento de procedimentos como mitraclip, triclip, etc. Angiotomo evoluiu demais também, a gente vai falar daqui a pouco como ganhou protagonismo o angiotomo, principalmente no paciente que vai para intervenção de estenose aórtica, né? Inclusive substituindo o CAT em algumas situações, ajudando muito, a gente vai dizer em que é que ajuda no pré-op de TAV, né? E ressonância também ganhando protagonismo aqui, né? Exame muito bom para avaliar tamanhos de câmaras, fração de ejeção, não só de VE, que é o padrão ouro, né? Mas de VD também, que a gente sabe que o eco às vezes não consegue avaliar tão bem, a depender do caso. Avaliação de fibrose através do realce tardio, né? A diretriz diz que é especialmente interessante a ressonância em casos de AO, que você está em dúvida ali em cima do muro, né? Então, grande enfoque também na multimodalidade, do mesmo jeito que as diretrizes do ESC de 2023 de miocardiopatias também falava muito de multimodalidade, é um termo que a gente vai escutar cada vez mais nos congressos. Mais uma vez aqui a gente está num pupurri de novidades gerais da diretriz, né? Outra novidade que ele traz aqui é a questão do Tree Score, né? A gente lembra que tem 12 scores principais para cálculo de risco peri-procedimento, o STS Score e o Euroscore. Inclusive os pontos de corte ali vão ajudar a classificar o paciente como de baixo, moderado e alto risco. Vamos falar de estenose aórtica daqui a pouco, vamos citar alguns pontos de corte. Mas para a intervenção tricúspide, né? O ventrículo, a câmara esquecida, né, que era o VD, a válvula esquecida, que é a tricúspide, né, como alguns falavam, cada vez mais a gente vai ganhando evidência para intervenção de tricúspide, né, tanto por via cirúrgica quanto por via percutânea. E aí tem esse score que ele chama aqui, o TRISCORE, que é validado justamente para isso, né, para intervenção isolada de tricúspide, para isso STS, Euroscore não representavam bem. E aí tem uma série de parâmetros aqui, quando você coloca, ele vai dividir o paciente em baixo, intermediário ou alto risco, já vai predizer a mortalidade, né, intra-hospitalar, caso seja optado por cirurgia, e também ajuda a decidir que via de intervenção vai ser usada para o seu paciente que tem uma patologia tricúspide. Outro ponto importante, já tem uns bons anos aí que as diretrizes falam sobre a necessidade de avaliar a fragilidade. Mais uma vez, essa diretriz, eu acho que a diretriz de 2014 já da American Heart já trazia essa questão da fragilidade e tal, né? Eu lembro que na época eu era residente, mais uma vez, se falava muito pouco de fragilidade, ou quando se falava era aquela fragilidade muito óbvia, né? Muito escancarada ali, paciente idoso, sarcopênico, dependente. A gente sabe que cada vez mais é importante avaliar a fragilidade, por quê? Pacientes com síndrome de fragilidade, aqui a gente colocou já uma paciente idosa, né, emagrecida, etc. Pacientes com síndrome de fragilidade tendem a evoluir pior depois de intervenções cardíacas, né, procedimentos cardiológicos. Do mesmo jeito, mesmo que você não intervenha nesse paciente, ele tende a evoluir pior. E a fragilidade ela não costuma ser incorporada pelos índices tradicionais de risco perioperatório. Se você for calcular um STS, um Euroscore da vida, ou até se for uma cirurgia não cardíaca, né? A gente fala bastante pré-operatório aqui de cirurgia não cardíaca. A maioria dos scores não engloba fragilidade. A diretriz recomenda algum score específico, Eduardo? Não, ele menciona alguns, mas não coloca nenhum específico. Quando a gente vai para a diretriz de pré-op da SBC de 2024, pré-op de cirurgia não cardíaca, eles citam vários scores lá que você pode usar, Frail, etc, etc, sem nenhum benefício claro de um para o outro. O importante é que você tenha algum índice de fragilidade que você esteja acostumado a usar no seu serviço, né? E que você saiba interpretá-lo.
Aí, normalmente você vai classificar o paciente como não frágil, pré-frágil ou frágil, né? Quanto mais alta nessa classificação, isso vai alterando o prognóstico e pode lhe ajudar a ir para um tipo de intervenção ou outro. A gente vai falar isso daqui a pouquinho em estenose aórtica. Quanto mais frágil o paciente, mais você tende a ir para um procedimento menos agressivo, né? Menos invasivo. Outro ponto aqui ainda nessa parte geral, mais uma vez, ó, ganhando papel aqui a angiotomo, principalmente no cenário de estenose aórtica, né? Então, o que é que ele fala? A gente vai comentar de TAV daqui a pouco, mas paciente que vai para a TAV, né, por estenose degenerativa, para planejar a TAV, vamos citar os exemplos daqui a pouquinho, você tem que fazer uma angiotomo específica, protocolo TAV antes, para definir uma série de parâmetros. Vamos comentar daqui a pouco. Em você fazendo esse angiotomo, obviamente você já vai avaliar junto com a coronária. Se a coronária tiver passado limpa ali, ou tiver lesão não obstrutiva, coisa do tipo, ele já coloca aqui uma recomendação nova que você pode abrir mão do CAT. Não precisa fazer CAT porque o angiotomo já descartou. Tirando estenose aórtica, indo agora para valvopatia de forma geral, boa parte dos pacientes adultos que vão para alguma intervenção de mitral, de válvula, desculpa, quer seja percutânea, um mitraclip, quer seja cirurgia, uma plástica mitral, troca aórtica, enfim. Esses pacientes costumam ter risco aumentado para coronariopatia, por idade, presença de outros fatores de riscos e tal. Normalmente, né, o que é que acontecia? Os guidelines falavam, né? Esse paciente, você está com um paciente, exemplo, que vai fazer uma cirurgia de troca valvular mitral. É um paciente que tem 58 anos e hipertenso dislipidêmico, tem fatores de risco óbvios ali para coronariopatia. Você tem que fazer CAT pré-operatório obrigatoriamente. Agora, ele já deixa mais aberto isso, no sentido de, se você acha que esse paciente tem uma chance que não é tão alta de coronariopatia, você poderia, por exemplo, fazer um angiotomo. O angiotomo disse que não tem nada, vida que segue, está descartado o CAT. Já se você acha que a chance maior de vir alterada, você iria direto para o CAT, sim. Né? Mas, mais uma vez, angiotomo ganhando protagonismo aqui em mais de um cenário. Beleza, digamos que eu fiz o que seja, um CAT, um angiotomo, enfim, descobri que esse paciente tem lesão relevante. Se a angiotomo mostrar lesão relevante, normalmente você vai para o CAT para confirmar, né? Porque a angiotomo pode superestimar as lesões. Mas e aí, o que é que eu vou fazer com isso? Esse paciente que eu acabei de falar vai fazer uma cirurgia mitral, tem 58 anos, hipertenso, diabético. Digamos que eu fiz um angiotomo, um CAT, o que seja, e deu uma lesão de 90% na DA. E aí, eu devo revascularizar esse paciente? Né? A lógica de você pedir o CAT é justamente essa. Já que eu vou estar ali intervindo no paciente, eu posso já resolver a vida dele de uma vez só. O que é que a diretriz diz? Se o paciente vai para uma cirurgia valvar, né, e tem uma lesão acima de 70%, né, nas grandes artérias ali, aí sim você vai tender a revascularizar esse paciente. Já se for um TAV, ele coloca um ponto de corte maior, isso baseado em trial, inclusive, né, você deveria revascularizar basicamente se a lesão fosse maior ou igual a 90%, né. Ele cita, inclusive, trials que avaliaram isso, né, e que o subgrupo que se beneficiou foi esse acima de 90%. Por fim, aqui, nessa parte de introduções gerais, também sem maiores novidades aqui, ele recomenda que no paciente que tem estenose mitral, né, de origem reumática, a área valvar menor ou igual a 2 centímetros, se ele precisar de anticoagulação para FA, por exemplo, você não deve usar DOAC, você deve usar varfarina, isso muito baseado no estudo Invictus. Já nas outras valvopatias, estenose aórtica, regurgitação mitral, aí você poderia ir sim com DOACs, né, evidência forte. E acho que agora é a última coisa aqui em relação a essa parte inicial. Pontos importantes que muita gente esquece, né? Primeiro aqui, recomendação A, recomendação forte. Se o paciente vai para a cirurgia de mitral, quer seja troca, quer seja plástica, e tem FA, ele recomenda você fazer a ablação cirúrgica da FA, desde que o cirurgião tenha experiência com aquilo, né? Já está com o átrio esquerdo aberto ali, teoricamente é um procedimento que não é de uma complexidade alta, adiciona pouco tempo cirúrgico a mais e traz benefícios para o paciente, né? De outro jeito, se o paciente tem FA e vai para qualquer cirurgia valvar, quer seja mitral, quer seja aórtica, você deveria fazer o fechamento do apêndice atrial esquerdo, fechamento cirúrgico. Pelo que os cirurgiões falam, é super rápido isso. E o estudo LAOS 3, que a gente cobriu no Cardio Papers na época que foi publicado, mostrou uma redução de 33% de eventos isquêmicos fazendo isso. Então, bem importante
Que é isso, às vezes não é só, tô aqui com paciente com insuficiência mitral importante, a gente vai falar isso na aula seguinte, tô aqui com paciente com insuficiência mitral importante, vai fazer uma plástica ali, é um prolapso valvar mitral, vai fazer uma plástica do folheto posterior. Ok. Ah, peraí, paciente tem FA também, então ele deveria fazer a ablação cirúrgica da FA, deveria fazer a exclusão cirúrgica do apêndice atrial, então, né, não é só fazer a plástica e sair fora. Beleza, dito isso, esses comemorativos aqui iniciais, agora a gente vai para as valvopatias específicas. E aí hoje, como eu falei, a gente vai focar em valvopatia aórtica. Estenose aórtica, que é a valvopatia que mais tem publicação aí nos últimos anos, muita novidade em relação à intervenção. Beleza, o que é que mudou aqui em relação a esse guideline? Primeiro, ele traz esse ponto aqui, como é que eu vou quantificar a estenose aórtica, né? Não mudou os pontos de corte, né? Os pontos de corte são aqueles tradicionais, né? Estenose aórtica importante, costuma vir com área valvar menor ou igual a 1 centímetro quadrado, gradiente médio maior ou igual a 40, nada disso mudou, velocidade máxima acima de 4. Pô, Eduardo, é muito número para ficar decorando. A gente sempre fala isso para os alunos do TEC, né? Do nosso curso para prova de título de cardiologia. Infelizmente, válvula tem muito decoreba de número mesmo, né? Quem é cardiografista, como eu, faz tanto isso que fica ali tudo medular. Mas quem é apenas cardiologista clínico, às vezes vai confundindo mesmo com esses números. Acontece, mas é importante ir gravando isso, né? Então, esses pontos de corte para classificar a estenose aórtica em discreta, moderada e importante não mudaram nessa diretriz. Contudo, um ponto importante aqui que ele fala é, primeiro, você vai ter que juntar vários parâmetros, né, para dar essa quantificação, começando pelo gradiente médio e velocidade máxima. Ele fala, inclusive, que o gradiente médio é o parâmetro mais robusto para quantificar a estenose aórtica. Por quê? O parâmetro seguinte, que é a área valvar, deveria ser o parâmetro de escolha, porque a gente sabe que gradiente pode mudar, né, de acordo com a situação do fluxo do paciente. Às vezes o paciente está taquicárdico, está febril, está hipervolêmico, isso pode aumentar, por exemplo, o gradiente médio, enquanto que não deveria mudar a área valvar. Contudo, a área valvar tem uma questão importante em relação à reprodutibilidade. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Se você mexer ali 1 milímetro na medida da via de saída do ventrículo esquerdo, que é super fácil ter essa variação entre um exame e outro, você já pode mudar de forma relevante a área valvar, enquanto que o gradiente médio ele é mais reprodutível entre um exame e outro. Além disso, tem outros parâmetros que você tem que avaliar, fração de ejeção, volume sistólico, né, ejetado, enfim. O que é que ele traz de novidade aqui, né? Para quem estiver vendo aqui a imagem, quem estiver escutando o podcast não vai ver, né? Mas eu vou falar aqui mais ou menos. Ele tem um fluxograma aqui, né? Bem completo, em que ele faz essas distinções, né? Dos diferentes tipos de estenose aórtica. E ele foca muito quando há discordância entre os parâmetros. Porque, vê, se você pega um paciente que está tudo bonitinho para estenose aórtica importante, o paciente tem sintoma, a área valvar é menor ou igual a 1, o gradiente médio é maior ou igual a 40, etc, etc, tá fácil, né? Não tem muita dúvida que a estenose aórtica é importante. Do mesmo jeito, quando você pega tudo concordante para não ser uma estenose aórtica importante, a área valvar veio de 1,3, o gradiente médio veio de 28, o paciente não tem sintoma, a fração de ejeção é boa. É fácil também dizer que aquilo ali é uma estenose aórtica moderada e vida que segue, né? Mas tem algumas situações que vem discordância. Exemplo, veio uma área de 0,9, mas o gradiente, que é sugestivo de importante, mas o gradiente veio de 32. E aí, agora tem discordância entre um e outro. Aí você tem que avaliar outros parâmetros, né? Quanto é que é o volume sistólico ejetado ali do paciente, quanto é que é a fração de ejeção, enfim. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o objetivo, mas tem várias situações de discordância em que ele vai colocando para você como é que você distingue uma coisa da outra. Por que isso é importante? Muitas vezes essas análises aqui, como ele coloca, não, em tal situação, descarte que o paciente tem uma situação de alto fluxo, meça novamente, né? Cheque se não tem nenhuma alteração ali na medida da via de saída do ventrículo esquerdo. Isso aí a gente via muito em diretriz de eco. Mas agora mesmo para o cardiologista clínico, ele vai botando esses macetes assim, né? Para você poder desconfiar do exame ali. Olha, talvez seja bom repetir esse exame, talvez seja bom checar esse parâmetro aqui, que de fato é importante, porque senão você pode indicar uma intervenção para um paciente que não tem estenose aórtica importante, ou o contrário, está classificando o paciente como estenose aórtica moderada e, portanto, sem indicação de intervenção, via de regra, mas o paciente já tem estenose aórtica importante, já deveria ter indicação de intervenção. Então, tem que tomar cuidado para não cair nesses erros. Aqui mostrando, né, imagens, todas as imagens aqui que eu vou mostrar foram feitas por mim, certo? Aqui, paciente com estenose aórtica importante, em que a gente vê hipertrofia importante das paredes, né, septo, parede posterior, um pequeno derrame pericárdico aqui posterior e uma válvula aórtica aqui bem calcificada, né, com abertura reduzida. Por que eu trouxe essa imagem? Eu vou dar o zoom aqui.
Então aqui, pessoal, olha, septo, certo? Interventricular, válvula aórtica com os folhetos aqui espessados, né? A cúspide coronariana direita e aqui a não coronariana, né? E essa região aqui, abaixo da válvula aórtica, é justamente o que a gente chama da via de saída do ventrículo esquerdo, né? Então, quando a gente vai medir a via de saída do ventrículo esquerdo, e aí tem que ser, né, no momento certinho e tal, você vai pegar mais ou menos essa, essa medida que eu estou mostrando aqui na tela. Por que isso é importante? Porque às vezes a pessoa vai marcar daqui para cá vai dar, digamos, 20 milímetros, né? Outra pessoa, até o mesmo operador, depois de 2, 3 minutos vai medir, aí mede um pouquinho diferente, bota daqui para cá e diz que tem 18 milímetros. Poxa, Eduardo, mas de 20 para 18 milímetros é uma diferença mínima. Pois é, mas quando você vai usar esse parâmetro aqui para calcular a área valvar, esse parâmetro aqui ele é elevado ao quadrado. Então, se 20 milímetros para 18 é uma diferença ali de 10%, mas quando você eleva ao quadrado, aí aquela diferença já fica bem magnificada. Ou seja, cansado de ver isso, todo cardiografista já viu muito isso. Às vezes você está lá com um paciente que tá tudo para estenose aórtica, você examinou o paciente, escutou aquele soprão de estenose aórtica e tal, e aí quando você vai ver a área dá de 1.1, gradiente médio de 43, aí rapaz, mas isso aqui eu acho que é importante, deixa eu medir de novo, aí mede mais 3, 4, 5 vezes, repete os cálculos com toda a minúcia e de repente, não, agora bateu direitinho, deu a hora vavá certinho de 1, gradiente médio continua em 43, agora eu tô feliz, o exame tá fazendo sentido, né, como ecocardiografista e tal. Pois é, mas nem todo mundo vai tomar esse cuidado todo, e às vezes tem discordâncias que podem dar dor de cabeça. Então, trouxe aqui essa imagem para o pessoal visualizar. Às vezes a gente fala tanto, né, via de saída, tal, tal, e para quem não está fazendo eco, às vezes fica meio teórico aquilo, né? Outro parâmetro interessante, teve um guideline que saiu no Circulation, um posicionamento recente sobre strain, né, de ventrículo esquerdo, como interpretar, e de todos os parâmetros do strain, o mais usado na prática é o Global Longitudinal Strain, né, o strain longitudinal. Como é que eu interpreto no paciente com estenose aórtica? Quando ele vem abaixo de 15%, ele indica pior prognóstico. Aí só lembrando, o strain normalmente a gente calcula ele como um valor negativo, né? E aí, um strain de menos 20% quer dizer que a função sistólica do VE está boa, enquanto que um strain de menos 10% quer dizer que tem disfunção. Eu sempre digo, para simplificar, esquece esse menos, né? Tem aula específica onde a gente explica por que é negativo o sinal, e esquece o sinal negativo e pensa no número absoluto. Do mesmo jeito que a fração de ejeção, quanto menor o número absoluto, pior, né? A função sistólica e o prognóstico do paciente. Para o strain longitudinal é a mesma coisa. Quanto menor o valor absoluto, pior a função sistólica, pior o prognóstico. Normalmente a gente usa 18% ali como, né, o limite da normalidade. Abaixo de 15% especificamente na estenose aórtica, isso está relacionado com pior prognóstico. Papel da angiotomo no paciente que vai para intervenção, especificamente TAV, né? É muito importante, aqui a gente colocou um exemplo do angiotomo de coronária normal, não era um paciente com estenose aórtica, só para ilustrar, mas um paciente com estenose aórtica que vai para intervenção, ela tem várias utilidades, né? Primeiro, vai ajudar a escolher o tamanho da prótese, né? Tem vários softwares já que permitem que você até meio que encaixe ali, né, virtualmente a TAV no paciente antes da cirurgia, baseado no angiotomo, e aí você consegue planejar muito melhor qual o tamanho da prótese que você vai usar. Segundo, ele vai avaliar a aorta, né? Então, tanto vai dizer se a aorta tem calcificação, se é uma aorta em porcelana, o que seria uma contraindicação razoável para a cirurgia, né? Mas também pode dizer para o paciente que você já decidiu que vai para a TAV, pode dar uma série de dicas importantes. Inclusive, se você tiver uma aorta que é muito horizontalizada, né, meio que deitada, isso aí pode dificultar o acesso na TAV. Vai avaliar sítios de punção, então não é avaliar só a aorta ascendente e coração, válvula aórtica, não. Ele vai avaliar todo o trajeto ali da aorta, indo ali para femoral, ilíaca e tal. Normalmente o acesso que você faz para a TAV é transfemoral, né, é o ideal. E aí você consegue medir o tamanho, né, dos vasos lá para ver se é muito calcificado, se vai ser tranquila a punção e consegue planejar. Às vezes você viu que a femoral do lado esquerdo está bem acometido, do lado direito tá de boa, o hemodinamicista já sabe que vai funcionar ali do lado direito. Outros parâmetros que pode dizer, tem uma série de complicações que podem acontecer na TAV, como na hora que a prótese nova esmaga, né, a válvula nativa do paciente acometida, esses folhetos podem ser rebatidos, vão ser rebatidos ali em direção aos seus aórticos, aí tem risco, inclusive, de ocluir coronária. Então, consegue medir a altura da coronária, né, se a distância entre
o anel valvar e a inserção da coronária for menor do que 10, 12 milímetros, né? Uma distância muito curta, isso aumenta o risco de obstrução coronariana. Então, exame crucial, né? Não tem como fazer TAV hoje em dia sem fazer uma boa angiotomo antes. E aí, mais uma vez, não é qualquer angiotomo. É uma angiotomo feita com protocolo específico e, principalmente, lida por alguém, interpretada por alguém que tem experiência com aquilo. Manejo, né? Tratamento do paciente com estenose aórtica é importante. Grandes mudanças aqui não, mas eu trouxe aqui para a gente ratificar alguns pontos. Então, primeiro, né? Os primeiros passos do fluxograma não mudam nada, ou seja, o paciente tem estenose aórtica importante e é sintomático, a tríade clássica, né? Síncope, angina, dispneia e tal, acabou, está indicada intervenção. Ah, qual o tipo, Eduardo? TAV, cirurgia, daqui a pouco a gente discute. Mas está indicada intervenção. Não tem isso, é um paciente assintomático. O que é que a diretriz brasileira diz? Você tem que ir no paciente assintomático, você tem que ver se o paciente tem fatores complicadores, né? Que são aqueles fatores que, mesmo na ausência de sintomas, denotam um prognóstico pior para o paciente e você tende a indicar a intervenção mesmo no paciente assintomático. Aqui a diretriz europeia, americana, todas elas seguem a mesma linha, né? Esses fatores complicadores são muito baseados em estudos observacionais, não é em trial, via de regra. Mas aqui não tem sintoma, a fração de ejeção é menor do que 50%, sem outra causa, né, que justifique isso, acabou. Você vai indicar a intervenção também como classe 1 é para fazer. Não tem fração de ejeção abaixo de 50%. Aí você vai ver esses vários outros critérios. Fez um teste ergométrico e a pressão sistólica caiu, mais do que 20 milímetros. Tem uma fração de ejeção menor do que 55. Tem um BNP ou NT-proBNP elevado, né? Ele costuma dizer acima de 3 vezes o limite para a idade e gênero do paciente. Tem uma válvula aórtica, uma estenose aórtica importante que está piorando, né? A velocidade máxima está aumentando nos ecos de controle mais do que 0,3 metros por segundo por ano, né? Enfim, se o paciente tiver algum desses critérios e o risco cirúrgico barra de procedimento for baixo, né, pode ser TAV também, aí você vai indicar uma intervenção, mas com uma evidência menor aqui. Se não tiver nada disso, você vai ficar acompanhando esse paciente de perto, né, repetindo o eco ali a cada 6, 12 meses. Então, só ratificando aqui, né, então, indicações 2A de mandar o paciente para procedimento se for de baixo risco. Se for uma very severe, né, que ele chama aortic stenosis, ou seja, uma estenose aórtica muito importante, aquela que tem gradiente médio maior ou igual a 60, ou velocidade máxima acima de 5, né, seria o que a gente chamaria de estenose aórtica crítica. Paciente que tem estenose aórtica importante tem essa velocidade média máxima crescendo de forma relevante. Paciente que tem esse aumento de BNP, NT-proBNP, mais do que 3 vezes, né, o considerado normal para sexo e idade, a gente sabe quanto mais o paciente vai envelhecendo, maiores os níveis aceitáveis de BNP, né? Fração de ejeção menor do que 55% ou qualquer alteração no teste ergométrico. Todas essas aí são indicações 2A, né? Novidade em relação à intervenção na estenose aórtica, uma das maiores novidades aqui da diretriz. Abre aspas, eu vou ler exatamente como ele botou. A intervenção deve ser considerada em pacientes assintomáticos, né, confirmado por teste ergométrico normal, se possível, né? Então, pacientes assintomáticos, estenose aórtica grave, de alto gradiente, né? Alto gradiente é aquele bonitinho, né? Gradiente maior ou igual a 40, área menor ou igual a 1, tradicional. Fração de ejeção acima de 50%, né? Está indicada a intervenção como alternativa à vigilância ativa rigorosa, caso o risco do procedimento seja baixo. Resumindo, se a gente pegava antes, digamos, estou aqui com uma paciente de 67 anos, que tem estenose aórtica importante, área valvar de 0,9, gradiente médio de 47, tudo bonitinho para estenose aórtica importante, soprando estenose aórtica. O eco, fração de ejeção de 57%, nenhum daqueles parâmetros de estenose aórtica crítica, né? A área não é menor do que 0,7, a velocidade máxima não é maior do que 5, o gradiente médio não é maior que 60, nada disso. E a paciente fez um teste ergométrico e fez 9 METs, não caiu pressão, não teve arritmia, tudo de boa. O que é que eu faço com essa paciente de acordo com a diretriz da SBC 2020? Segmento clínico, né? Repete eco, consulta clínica a cada 6, 2 meses e vida que segue. O que é que eu faço em relação à diretriz da American Heart, valopatias, que saiu alguns anos atrás? Segmento clínico. O que é que tem de diferente agora nessa diretriz? Nessa diretriz ele fala, você pode fazer segmento clínico? Pode, mas
Se o paciente for considerado de baixo risco para intervenção, quer seja cirurgia, quer seja TAV, a gente vai falar daqui a pouquinho como escolher, você pode considerar intervir sim. Por que isso, Eduardo? Aqui estão os estudos, né? Temos 2 estudos em relação a TAV e 2 estudos em relação à cirurgia. Eu vou falar dos principais, né? O principal em relação à TAV foi o Early TAVR, né? Que foi publicado agora no começo de 2025. Se eu não me engano, ele foi apresentado no TCT. E é um trial de 900 pacientes, 901, né? Exatamente com esses critérios aí que a gente falou agora. E esses pacientes eram divididos em 2 grupos, o grupo TAV e o grupo intervenção com TAV e o grupo de acompanhamento clínico. O endpoint primário era, tá aqui escrito, morte, AVC ou hospitalização não planejada por causa cardiovascular. Não teve diferença de morte, não teve diferença de AVC, a diferença foi de hospitalização. Poxa, Eduardo, mas a hospitalização é um desfecho bem relevante. Pois é, tem um pequeno porém aqui. Por quê? Digamos que é um paciente, tá lá, né? Essa paciente que eu falei, 68 anos, assintomática, teste ergométrico normal, pau. Tudo certinho. Tô acompanhando essa paciente ali durante um bom tempo. Digamos que depois de um ano que eu incluí ela no estudo, tudo certinho, ela ficou em tratamento clínico. Daqui a um ano ela fala: não, agora eu tô cansando um pouquinho para subir uma escada. Eita, dona Maria, começou a cansar um pouquinho agora. Vamos fazer o seguinte: agora a senhora está sintomática, vamos intervir nessa válvula? Vamos. Interna a paciente, faça a TAV nela. Digamos que seja ou cirurgia, o que seja. Aqui tinha que ser TAV especificamente, né? Fiz uma TAV nessa paciente. Vou botar ela mais velha um pouquinho, 72 anos. Fiz uma TAV. Isso conta como hospitalização não planejada. Poxa, Eduardo, mas foi uma internação totalmente eletiva. Pois é, mas contava. Do mesmo jeito que contava, o paciente fazia um edema agudo de pulmão, fazia alguma coisa grave, né? Então, meio que misturou internações eletivas com internações mais graves. Eu já vi dados aí sugerindo que cerca, se eu não me engano, era cerca de 40% dessas internações era num cenário mais agudo mesmo, e aí mais relevante. Mas esse trabalho aqui, a gente vai discutir esse trabalho em detalhes lá no Cardio Papers Experience 2025. É cheio de nuances, né? Mas tudo bem, querendo ou não, é evidência a favor ali da intervenção precoce, não em todo mundo, etc, etc. Mas eu acho que a diretriz colocou de uma forma interessante. Se o risco cirúrgico, o risco de procedimento for baixo, considerar. Em relação à cirurgia, a gente tem 2 trials que avaliaram. O mais recente foi o estudo Avatar, estudo pequeno, né, com um pouco mais de 150 pacientes, mas que também mostrou, né, que com a cirurgia houve diminuição de desfechos, nesse caso aqui, até com diminuição de morte geral, mas assim, trabalho pequeno, mais uma vez, né, pouco mais de 150 pacientes. De todo jeito, na hora que ele pegou esses 4 trabalhos, 2 para TAV, 2 para cirurgia, os 2 da cirurgia positivo, o early TAV é positivo, o resumo da ópera foi exatamente esse daqui. Se você está com um paciente com estenose aórtica clássica, sem sintoma, sem nenhum fator complicador ou outro, e que você considera que é de baixo risco cirúrgico, né? Cirúrgico aqui, procedimento, né? Você pode sim considerar intervir nesse paciente. Recomendação nova que não tem nenhuma das outras diretrizes de valvopatia. É importante você saber disso aqui. Beleza. Continuando aqui, né? Em relação ao modo, né, que eu vou intervir nesse paciente. Aqui temos mudanças também. Por quê? Quando a gente vai para as diretrizes antigas, os pontos de corte para você começar a indicar TAV mudavam. Os americanos diziam, acima de 65 anos, tendência a fazer TAV, abaixo de 65 anos, tendência a fazer cirurgia. Os brasileiros diziam, acima de 70 anos, tendência a fazer TAV, abaixo de 70 anos, né, principalmente se for paciente de baixo risco, a tendência a fazer cirurgia. Os europeus, até a diretriz antiga, de 4 anos atrás, diziam, acima de 75 anos, a tendência é fazer TAV, abaixo de 75 anos, baixo risco, a tendência a fazer cirurgia. Ou seja, cada diretriz dizia uma faixa etária diferente e elas estavam se baseando todos nos mesmos trabalhos, né? Então é a história que a gente fala do copo meio cheio, meio vazio. Estava todo mundo olhando para os mesmos dados, mas as interpretações variavam um pouquinho por uma série de motivos. Agora, o que é que a diretriz faz? Ela simplifica e fica muito parecido com a diretriz da SBC 2020, que é o grande ponto de corte aqui é 70 anos. Se você tem um paciente que tem acima de 70 anos, maior ou igual a 70 anos, independentemente do risco cirúrgico, baixo risco, moderado risco, alto risco, quanto maior o risco, mais é a favor de TAV. Mas maior ou igual a 70 anos e é uma válvula tricúspide, anatomia boa para fazer TAV, acabou. A indicação de escolha seria TAV. Se eu tenho um paciente menor do que 70 anos, de risco cirúrgico baixo, a tendência é mandar para cirurgia. E nos outros casos, que eu estou considerando bioprótese, aí eu vou
ter que pesar aqui cada caso para ver características individuais. Poxa, Eduardo, mas nesse caso aí, a prótese mecânica fica em que cenário? Daqui a pouquinho eu vou falar, daqui a 2 slides eu vou falar. Mas a noção geral é essa: a maioria dos pacientes que a gente vê no consultório com estenose aórtica já são pacientes mais idosos, né? A principal indicação, vou dar o spoiler já, a principal indicação que ele coloca aqui para você considerar a prótese mecânica cirúrgica, né? É no paciente mais jovem, principalmente abaixo de 60 anos, né? A maioria dos casos que a gente vê no consultório, o paciente tem mais de 60 anos, então a escolha ficaria entre de prótese biológica, ficaria entre prótese biológica cirúrgica, né, prótese normal, ou biológica transcatéter, que é a TAV, né? Como é que eu vou fazer para escolher, então, entre TAV e cirurgia, né? Aí tem vários parâmetros. Mais uma vez, se a gente vai para a idade, maior ou igual a 70 anos, favorece TAV. Menor que 70 anos, favorece cirurgia. Aspectos anatômicos. Se você tem uma via de saída com muita calcificação, isso é ruim para a TAV, né? Muitas vezes você vai ter que colocar ali muita pressão para expandir bem a válvula, você pode ter ruptura ali da via de saída. Se for uma calcificação muito heterogênea, muito assimétrica, né? Tá num canto e não tá no outro, isso aumenta o risco de leak perivalvar. Se for válvula aórtica bicúspide, tem uma série de particularidades anatômicas que dificultam TAV, isso vai favorecer cirurgia. Se tiver coronária muito baixa, né, isso aumenta muito o risco, né, de obstrução da coronária, né. Tem como contornar isso por TAV? Tem, mas isso favorece cirurgia. Do outro lado, né, eu estou com acesso transfemoral bom, favorece TAV. Eu tenho a aorta em porcelana, que eu sei que se eu fizer ali clampeamento da aorta na cirurgia, a chance de embolizar para a sistema nervoso central é grande e dá AVC. Isso favorece TAV. Se eu tenho um paciente que já operou Revasc prévio e está com os enxertos bons, está com a mamária ideal lá, boazinha, colocada 7 anos atrás. Eu sei que se eu faço cirurgia nesse paciente, eu tenho um risco de, na hora que eu estou serrando o externo do paciente ali, tem um risco de serrar a mamária junto. E aí o que estava quieto, bonzinho ali, você pode complicar, né? Induzir, além de sangramento, óbvio, infarto perioperatório. Se o paciente tem deformidade de tórax importante, coliose, tudo isso vai favorecer TAV. Em relação a comorbidades e tal, né? Se você tem outra doença primária valvar grave, favorece fazer cirurgia, porque já resolve tudo junto. Se tem uma coronariopatia complexa, lesão de tronco associada, super difícil de intervir, com sintaxe lá em cima, favorece cirurgia, porque você já revasculariza tudo. Se tiver acometimento da aorta ascendente, né? E muitas vezes você vai ter que fazer cirurgia de troca valvar mais reparo da aorta, né? Favorece cirurgia. Do outro lado, se você tem comorbidades que aumentam o risco cirúrgico, DPOC, doença renal crônica avançada, se tem fragilidade, se já fez irradiação de tórax previamente, que pode aumentar a aderência, aquelas coisas todas, isso favorecia TAV. Ou seja, não é uma decisão trivial, muitas vezes, né? Você tem que avaliar vários parâmetros para decidir o que é melhor para o paciente. Contudo, né, dito isso, já tem muitos anos que, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de TAV já passou, tem muito tempo, né, a taxa de cirurgia em estenose aórtica, cada vez mais a gente vê sendo usado TAV, né, com bom sucesso, os estudos mostrando bons resultados. Em relação ao tipo de prótese a ser colocada, bem legal também aqui esse esquema, aí ele fala o que é que você poderia considerar como preferência e quais são as limitações de cada método. Então, paciente, principalmente acima de 70 anos, você vai preferir bioprótese, né? Tem quer seja cirúrgica, quer seja percutânea, tem a questão da durabilidade diminuída, né? Que a gente sabe quanto mais idoso o paciente, menor esse problema, porque é óbvio, um paciente que vai fazer intervenção com 92 anos, considerando que as próteses biológicas tendem a durar 7, 10 anos, bem, a chance desse paciente precisar de uma nova intervenção definitivamente é muito menor do que de um paciente de 60 anos, né? A expectativa de vida é bem menor. Abaixo de 60 anos, você já começa a considerar prótese mecânica, mas tem todo o problema lá da anticoagulação a longo prazo, que tem que ser feito com varfarina, aquele problema todo. Tem trabalho, eu acho que do ano passado, se eu não me engano, do Jack, mostrando que na prática, eu acho que era 12% dos pacientes que eram submetidos à troca valvar de forma geral, que colocavam prótese mecânica. É muito mais comum colocar prótese biológica. Prótese mecânica, realmente, você tem que confiar muito que o paciente vai usar o anticoagulante ali direitinho. E se for paciente muito jovem, né, às vezes alguma alteração congênita de válvula aórtica, alguma coisa do tipo, você pode considerar o procedimento de Ross, né,
que tem o problema da complexidade técnica, né? Você tira lá a válvula pulmonar nativa do paciente, coloca em posição aórtica, que vai ter uma durabilidade maior, coloca homem enxerto em posição pulmonar, enfim, mas definitivamente não é todo cirurgião que sabe, que tem experiência com esse procedimento, né? Beleza, aqui só dando uma geral em relação aos trials que compararam TAV versus cirurgia em pacientes de baixo risco, né? Temos alguns já, Dedicate, Notion 2, né? Partner 3, Evolute Low Risk, né? Partner 3 Evolute Low Risk, eu lembro quando a gente cobriu lá em 2019 no congresso, acho que foi o ACC, que os dois foram apresentados na mesma sessão. Agora a gente já tem segmentos de mais longo prazo com bons resultados, né? Um ponto relevante aqui é o seguinte: tudo que a gente estava falando até agora, em relação a acima de 70 anos, abaixo de 70 anos, preferir cirurgia, preferir TAV, isso, aquilo, tudo a gente estava focando muito nos casos de válvula aórtica trivalvar, né? Que aqui eu trouxe a imagem, isso aqui transofágico que eu fiz, só para quem não está acostumado ver que não é conversa para boi dormir, não. A gente consegue ver muito bem no exame de imagem aqui, né? 1, 2, 3 folhetos da válvula aórtica. Então, não é nada virtual. Aqui é uma válvula ok, né? Minimamente espessada, mas com abertura totalmente normal, né? Aqui válvula trivalvar. E aqui, nesse caso, bivalvar. Bem diferente, aqui a gente só vê duas partes, né? Por que eu trouxe esse slide aqui? Além de para ilustrar, né? Para lembrar que na válvula aórtica bicúspide o tratamento padrão ainda é cirurgia por uma série de questões anatômicas. Muitas vezes a válvula aórtica bicúspide, como ela costuma degenerar mais cedo do que a válvula trivalvar, muitas vezes é um paciente mais jovem, tem toda a questão da durabilidade que a gente já questionou. Muitas vezes é uma válvula que não é tão calcificada, então não tem aquela, não é tão fácil da TAV para ancorar. Pode ter assimetria relevante de acometimento da válvula, que pode dificultar também a TAV. Enfim. Então, o que é que a diretriz diz? Posso considerar a TAV em bicúspide? Posso, mas veja, é uma indicação 2B nível de evidência B. 2B é que ele considerar em casos de exceção. Aí ele coloca, TAV pode ser considerada como tratamento para estenose aórtica por válvula aórtica bicúspide em pacientes com risco cirúrgico aumentado, se a anatomia for considerada boa. Então, veja, é conduta de exceção. Se perguntarem qual a regra para a válvula aórtica bicúspide, é cirurgia. Outra novidade aqui da diretriz, e que a gente vê muito, né, o pessoal especializado em válvula falando, a questão do lifetime management. Que é o quê, Eduardo? Olha, eu estou aqui com um paciente, digamos, estou com um paciente de 70 anos, com estenose aórtica importante, sintomática, vou intervir. Além de eu fazer toda essa discussão que a gente já fez agora, né? Melhor cirurgia, melhor TAV, cirurgia, prótese biológica, prótese mecânica, etc. Tudo isso que a gente já discutiu até agora, eu não tenho que pensar só nesse momento, eu tenho que pensar no resto da vida do paciente. Então, veja, digamos que é um paciente que está com um shape bom, você acha que ele tem uma expectativa de vida boa ainda, tirando a questão da estenose aórtica, uma vez resolvido isso, ele não tem grandes comorbidades, tem uma capacidade funcional super boa, não é um paciente sarcopênico, é independente, enfim, você acha que ele tranquilamente pode viver aí mais 10, 15, 20 anos. Quando você for decidir que intervenção fazer agora nesse paciente, você não só vai pensar nessa, mas você vai ter que pensar na próxima também. Por quê? Se esse paciente tem uma expectativa de vida boa, assim, você está colocando, digamos, 70 anos, vou botar uma prótese biológica, quer seja cirúrgica, quer seja percutânea. Normalmente essa prótese costuma durar aí 7, 8, 10 anos. Óbvio que isso varia bastante, com comorbidades, só um paciente renal crônico tende a degenerar mais precocemente, enfim. Mas vamos botar 7 a 10 anos. Ou seja, esse paciente teria que trocar essa válvula aí com 70 e muitos, 80 anos. Você acha que esse paciente vai chegar aos 80? Não, acho que tem total chance dele chegar até os 80. Total chance. Ninguém tem bola de cristal, mas acho bastante provável. Ok, então você já tem que pensar como é que vai ser a intervenção em cima da intervenção, né? Por quê? E aí ele coloca uma série de peculiaridades. Vou dar uma peculiaridade só. Se você vai para, por algum motivo decidir fazer cirurgia agora nesse paciente, tem vários tipos de prótese biológica que você pode botar. Inclusive tem próteses que são stentless, né? Que não tem o stent ali ao redor da prótese, que tem certas vantagens no curto prazo, mas no longo prazo, se você considerar que essa prótese vai degenerar daqui a 10 anos, eu vou ter que colocar uma TAV, por exemplo, que aí já vai ser um paciente bem mais idoso, 80 anos, o risco cirúrgico aumentou, tal.
Para você colocar uma TAV dentro de uma prótese cirúrgica stentless, não, os especialistas e a diretriz colocam isso, não é muito fácil, não. Então, nesse caso, mesmo que você fosse para a cirurgia, você pode escolher um tipo de prótese específico que vai funcionar bem para fazer um valve em valve depois, botar uma TAV dentro daquela prótese cirúrgica e assim por diante. Então, cada vez mais a gente vê os especialistas em valve falando isso. Olha, não vou pensar só agora, não, vou ter que pensar no longo prazo, né? Enquanto a expectativa de vida desse paciente tiver, que eu acredito que vai ter essa expectativa de vida. Beleza, estenose aórtica, as principais mudanças são essas. Tem questão também sobre intervenção em estenose aórtica, dupla lesão moderada, estenose aórtica moderada com insuficiência aórtica moderada. A gente vai comentar isso provavelmente na segunda aula, na parte de acometimento multivalvar. Agora, em relação à insuficiência aórtica, temos algumas novidades também em relação à insuficiência aórtica, mas menos do que na estenose. Primeiro, né, a diretriz, do mesmo jeito que a diretriz brasileira também traz, né, toda a diretriz de válvula traz uma tabela parecida. Ela traz os vários critérios que eu vou usar para dizer que aquela valvopatia é importante. No caso da regurgitação, quer seja aórtica, quer seja mitral, a gente tem vários parâmetros, né? Não vou ficar lendo um por um aqui, não, né? De forma geral, os parâmetros são os mesmos que a gente já está acostumado das diretrizes antigas, né? Vou só trazer aqui um detalhe em relação à ressonância, né? Ressonância é um bom método, de acordo com a diretriz, para você avaliar casos de regurgitação aórtica, principalmente quando o eco fica alguma dúvida. Perceba que tem essa pequena diferença. Fração regurgitante, que no eco o critério de gravidade é acima de 50%, na ressonância é de 40%. Em relação à indicação de intervenção no paciente assintomático, aqui tem uma novidade, né? Ele traz, como as diretrizes antigas já traziam, o paciente que tem um diâmetro sistólico de VE maior do que 50 milímetros, mas não só isso, você pode indexar isso pela superfície corporal, e aí se for maior do que 25 milímetros por metro quadrado, também estaria indicada a intervenção. Por que isso aqui é importante? Porque é diferente, né? Uma coisa é você pegar um diâmetro sistólico de 50 milímetros num jogador da NBA de 2,10 m, outra coisa numa senhorinha com 1,45 m, né? Então, principalmente pacientes com superfície corporal baixa, você pode usar esse diâmetro indexado, né? Ou fração de ejeção menor do que 50%, esses critérios aqui, fração menor do que 50 e DSVE maior do que 50, isso aí já tinha nas diretrizes prévias. A novidade aqui é o diâmetro indexado. Outro ponto aqui que ele fala, que é novidade também, né? Primeiro, em relação ao reparo de válvula aórtica. Estou aqui com o paciente com insuficiência aórtica, importante. Indiquei cirurgia. O que ele coloca aqui? Recomendação 2A. Se você achar, né, se o cirurgião tiver experiência e achar que dá para preservar a válvula fazendo apenas o reparo sem fazer a troca, você deve considerar sim, mas para isso é crucial o cirurgião ter experiência com isso. Às vezes é um paciente que tem a aorta aumentada, uma válvula pouco acometida, e aí na hora que você acerta o tamanho da aorta, você consegue fazer ali o reparo da válvula e preservá-la. Show. Mas, mais uma vez, tem que ter experiência. TAV. Posso fazer TAV em IAO? Tá aqui, indicação 2B. Pode considerar fazer em caso de IAO importante, sintomática, em pacientes que são inelegíveis para cirurgia, de acordo com a avaliação do Heart Team, né? Achou que o risco cirúrgico é proibitivo, você pode considerar TAV. Nesse caso, a gente cobriu também no Cardio Paper, se eu não me engano, foi 2024 que a gente cobriu esse trabalho, ou foi começo de 2025, agora estou em dúvida, que é o Align AR, né? Que é um trabalho que não é um estudo controlado, é meio que uma série de casos, né? Mas com 180 pacientes ali que fizeram, é uma prótese específica. Se eu não me engano, quando saiu no congresso já tinha 500 pacientes. Essa avaliação que eu estou colocando aqui é de 180. É uma prótese específica para TAV, que não é aquela prótese tradicional da TAV para estenose aórtica que esmaga os folhetos, né? Que comprime os folhetos contra o anel, não. Essa daqui ela meio que segura os anéis, os folhetos nativos do paciente para ancorar desse jeito. Qual o problema? Aqui, apesar de ter tido os bons resultados de forma geral, em termos de eficácia, mas teve uma taxa de marca-passo de 24%, né? Taxa alta, ou seja, está longe de estar com o mesmo grau de evidência que a gente tem para TAV na estenose aórtica. E é isso aí. Não disse que insuficiência aórtica era mais curtinha? Então, pessoal, aqui o que é que a gente viu nessa revisão de hoje? Mais uma vez,
o objetivo aqui dessa aula é discutir a diretriz inteira, linha por linha, não é, porque senão ia ficar um negócio gigantesco, né? E principalmente para quem já é aluno da gente do curso de atualização, tem várias aulas lá de valvopatia, né? Explicando bem direitinho os pontos. Aqui a gente focou muito no que mudou. Então hoje, focamos em 3 pontos. Noções gerais ali, né? Scores novos, tipo Tri-Score, papel da angiotomo, papel da multimodalidade, aquela parte mais inicial. Segundo, maior parte da aula de hoje, né? Estenose aórtica, muitas mudanças aí em relação a, principalmente, intervenção, né? A evidência vai aumentando à medida que os anos vão passando e os trials vão se acumulando. E aqui alguns detalhes em relação à insuficiência aórtica. O que é que a gente vai fazer no próximo episódio? A gente vai discutir sobre valvopatia mitral, insuficiência mitral, tem bastante novidade também. Vamos discutir sobre estenose mitral, essa daí já adianto que não tem grandes novidades. E vamos falar também de tricúspide. Tricúspide tem sim, bastante novidade relevante. Talvez um pouquinho ali falando sobre acometimento multivalvar. Só fazendo o reforço aqui, antes de encerrarmos, deixa eu colocar aqui, beleza? Então, lembrando, você que gosta de acompanhar aqui a parte de diretrizes, novidades da cardiologia, etc., não perde o Cardio Papers Experience, dia 4 de outubro, lá em São Paulo, evento só presencial, não tem versão híbrida, né, online. Então, você tem que estar lá com a gente. Vai ter aula sobre novidades das diretrizes, parte 1 e parte 2, bem quase 2 horas discutindo novas diretrizes ali, tanto nacionais quanto internacionais. Essa de válvula vai estar no meio, mas não só essa, várias outras que a gente já falou, síndrome coronariana aguda, que saiu esse ano, miocardite, que a gente falou agora há pouco, diretrizes da SBC novas, né, que nem saíram ainda, enquanto estou gravando esse episódio aqui, o congresso SBC ainda vai ser daqui a uns dias. Então, vai sair diretriz de DAC crônica, FA, lípides, enfim, vai ter muita novidade importante. Então, clica aqui no link que aparece na tela para você garantir seu ingresso. E quem quiser também se atualizar em cardiologia, tem nosso curso de atualização em cardiologia, que você tem acesso durante um ano e muito foco aqui nas novas diretrizes. É isso e até o próximo episódio.